Saúdo com a paz do Senhor Jesus. Dando sequência ao nosso curso de síntese da Bíblia, iniciaremos hoje o segundo livro de Reis. E o tema que abre esse livro é Luz na Escuridão. O texto que usaremos para a nossa meditação se encontra no capítulo 2, versos 9 e 10. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, e porém, se não, não se fará. Na aula passada, finalizamos o primeiro livro de Reis e iniciamos hoje o segundo livro de Reis. A divisão do livro de Reis em primeiro e segundo Reis foi feita durante a tradução da Septuaginta, que partiu bem ao meio a história do rei Acasias, um rei do Reino do Norte. A narrativa sobre esse rei começa nos últimos versículos de 1 Reis e se encerra tão logo o segundo livro de Reis inicia. Ainda no primeiro capítulo, a breve história do rei Acasias, que governou por apenas 2 anos Samaria, é bem representativa do curto reinado de vários outros reis do Reino do Norte. Aquele conturbado período da história do povo de Israel foi um tempo de crise para as lideranças políticas e um tempo em que a escuridão espiritual tomou conta da vida do povo de Israel. No Reino do Norte, cuja capital era Samaria, todos esses reis foram maus. Todos aderiram à idolatria e nenhum deles jamais levou o povo de volta a Deus. Isso representou um custo muito alto para o futuro dos israelitas. 19 reis se sucederam no Reino do Norte, depois que se separou do Reino do Sul em 931 a.C., até que caíram diante dos assírios por volta de 722 a.C. Na invasão assíria, a cidade de Samaria foi totalmente destruída. O povo foi levado cativo ao exílio e o Reino do Norte desapareceu da história. A política assíria exigia que os povos conquistados fossem levados para longe de sua terra de origem e substituídos em sua terra por povos de outra parte do império. Eles pensavam, assim, enfraquecer qualquer tentativa de resistência local. Apenas o Reino do Sul, o Reino de Judá, ele permaneceu de pé por mais 130 anos, quando, em 586 a.C., os babilônios, na última invasão, reduziram a cidade de Jerusalém a cinzas e levaram cativos os seus mais dignos habitantes. Em meio a esse tempo de escuridão na história do povo de Israel, Deus levantou profetas para anunciarem ousadamente os propósitos divinos, em demonstração da viva graça de Deus em favor do seu povo. Através da voz dos profetas, Deus estendeu sua dadivosa mão ao povo apóstata, oferecendo-lhes oportunidades de arrependimento e fé, como luzes em meio à escuridão dos dias. A chegada dos profetas para anunciarem os recados da parte de Deus trazia uma perspectiva nova e esperança num tempo de desilusão. Os sinais poderosos operados pelos profetas faziam parte dessa ação grandiosa de Deus e tinham o propósito de autenticar aos olhos do povo
as palavras da profecia. Esse era o modo como Deus buscou advertir a nação de Israel, de que era o próprio Deus vivo quem se revelava a eles. Vários profetas foram levantados nesse período. À medida que se acentuava a apostasia em Israel, mais notáveis e incríveis se tornavam os feitos realizados pelas mãos dos homens de Deus. A atividade do profeta correspondia à necessidade mais urgente que a mensagem de Deus buscava comunicar. E essa mensagem, ela era dirigida aos governantes, aos inimigos da nação de Israel ou ao povo em geral. A mensagem de Deus era recebida de várias maneiras e produzia os efeitos mais diversos, mas uma coisa restava indubitável: aquela era a palavra do Senhor. Foi nesse tempo em que homens de Deus como Elias e Eliseu e Jonas exerceram o seu ministério profético. O segundo livro de Reis dedica quase metade de suas páginas a descrever os feitos notáveis do profeta Eliseu. Certamente eram os últimos apelos de Deus ao Reino do Norte. Pouco tempo depois da morte de Eliseu, o Reino do Norte passou a ser saqueado por invasores e, finalmente, foi tomado pelos assírios. No entanto, é fascinante estudar e conhecer os detalhes das maravilhas que Deus executou pelas mãos de Eliseu. Muitos outros profetas foram levantados no tempo do Reino do Norte, muitos dos quais deixaram suas profecias registradas nas Sagradas Escrituras, como Jonas, Obadias, Amós, Oséias, Joel, Zacarias, Miqueias e Isaías. É impressionante observar que, apesar das evidências grandiosas do amor de Deus pelo povo de Israel, o coração da elite governante e do povo em geral permaneceu duro aos apelos recorrentes do Espírito Santo. O povo de Israel não estava disposto a se afastar da idolatria e obedecer à voz de Deus. E certamente esse foi o motivo pelo qual Deus os destinou à destruição. E fará recair sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Nós encerramos aqui mais uma aula do nosso curso de síntese da Bíblia e o convidamos a seguir conosco nesta jornada. Que Deus o abençoe.